Oi gente, meu nome é Joyce Lira da Arquitetando Doces e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saborização. Mas antes da gente começar, já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para que vocês consigam receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Quando a gente fala de saborização, as possibilidades são infinitas. Então hoje eu vou falar aqui algumas dessas possibilidades para vocês. Uma das mais simples dessas possibilidades é a gente utilizar os elementos em pós, que já é muito comum a gente de fato utilizar para fazer brigadeiros, para fazer recheios, para colocar nas nossas massas de bolo, tá? Então nesses elementos em pó a gente inclui um leite em pó, a gente inclui um chocolate em pó, se for o caso, um café instantâneo, um ovo maltine, uma farinha láctea, e a gente utiliza muito para fazer brigadeiros, para fazer recheios. Alguns desses a gente pode utilizar para saborizar uma massa de bolo. Então esses aqui são basicamente coringas que dá para a gente saborizar muitos dos nossos preparos. Outros elementos que também a gente utiliza bastante para saborizar esses tipos de preparo são as essências. Aqui, por exemplo, eu tenho uma essência de baunilha, mas existem diversos outros sabores nos mercados. No caso da baunilha, a gente tem tanto essa corzinha aqui, tá? Meio amarronzada, que aí pode deixar uma cor residual no seu preparo, como também a gente tem uma baunilha branca. A baunilha branca, ela acaba não deixando essa coloração e ela também tem um sabor mais suave. No caso das essências, elas são feitas de maneira totalmente química, então tanto o aroma quanto o sabor das essências, elas são artificiais. Eu particularmente, eu não gosto muito de utilizar esse produto nos meus preparos, porque eu acho que ele não atinge muito o sabor real da baunilha, por exemplo. Outro elemento que a gente também pode utilizar para saborizar os nossos preparos são as pastas saborizantes. E dessas pastas existem várias no mercado, existem de vários preços, de qualidades diferentes, existem de diversos sabores. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois tipos de pasta. Eu tenho uma pasta que ela tem um custo mais baixo no mercado, tá? Consequentemente, ela é uma pasta feita de uma maneira mais artificial. E aqui eu tenho uma pasta que ela já tem uma qualidade mais elevada. Então ela tem sim mais componentes naturais dentro da formação dela, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta de frutas vermelhas que vai os pedacinhos dessa fruta. Se eu tenho uma pasta de baunilha, ela vai as sementinhas da baunilha. Então sempre que eu opto por utilizar uma pasta saborizante dentro dos meus preparos, eu prefiro utilizar uma pasta com a qualidade boa. Mas é claro que eu entendo que isso vai depender muito do seu trabalho, do seu nicho de clientela, que isso vai depender muito por quanto você consegue vender o seu produto. Mas o que eu quero principalmente falar sobre elas para vocês é que se você está utilizando uma pasta, por exemplo, que tem algum componente cítrico dentro dela, como uma pasta de frutas vermelhas, uma pasta de limão, uma pasta de limão siciliano, assim como as frutas in natura, a gente só consegue colocar ela no final do nosso preparo, principalmente se esse preparo for um brigadeiro que vai ao fogo. Porque assim como o limão, as frutas vermelhas, se a gente colocar no início do preparo, ele vai acabar talhando o nosso brigadeiro. Já as pastas como de pistache, pasta de baunilha, que não tem esse elemento cítrico dentro deles, você consegue sim colocar no início do seu brigadeiro. Aqui eu tenho um extrato de baunilha, tá? Normalmente esses extratos são feitos com alguma bebida alcoólica, mais a adição do elemento que a gente quer. Por exemplo, aqui é uma bebida alcoólica mais a baunilha e eles têm uma qualidade muito superior em relação a cheiros e sabores. Então é uma excelente opção para a gente saborizar também os preparos da gente. Outra forma de saborizar também é utilizar os elementos in natura, tá?
Aqui, por exemplo, eu tenho uma fava de baunilha. Assim como a fava de baunilha, eu poderia utilizar uma canela, um cravo da Índia e outras diversas opções. Aqui eu tenho também uma tangerina, tá? E assim como a tangerina, eu poderia estar mostrando a vocês um limão Tahiti, um limão siciliano, uma laranja, algum fruto cítrico, tá? E o importante desses frutos aqui é que a gente saiba que os seus sabores, os seus aromas, eles estão dentro dos óleos essenciais desses frutos, e esses óleos essenciais, eles se encontram dentro da casca. Então, para a gente aromatizar alguns dos nossos preparos ou trazer um pouquinho do sabor, a gente precisa ralar essas cascas dentro dos nossos preparos e assim liberar esses óleos essenciais para conseguir o resultado que a gente quer. Muitas vezes essas cascas, elas são muito mais imponentes do que a gente adicionar o suco da fruta dentro do nosso preparo. E quando a gente fala em ralar essas frutas, a coisa mais importante é que a gente não chegue naquela partezinha branca que tem por debaixo da casca, tá? Porque essa parte branca, ela vai trazer um tom de amargor para os nossos preparos e muitas vezes não é o resultado que a gente quer. Outro elemento natural que a gente também pode brincar bastante na hora de saborizar alguns dos nossos preparos são as folhas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho folhas de hortelã, mas vocês também podem utilizar folhas de manjericão, de menta, de tomilho. Vocês também podem utilizar capim-limão e uma diversidade de folhas. E aí, pra gente utilizar essas folhas, normalmente ou a gente precisa fazer um extrato ou a gente precisa fazer alguma infusão. Falando, por exemplo, de brigadeiros, de recheios de massa de bolo, a gente pode infusionar essas folhas no próprio creme de leite ou no próprio leite. Então a gente precisa colocar as folhas dentro do nosso creme de leite, por exemplo, levar para fervura. Quando começar aquelas bolinhas a subir, aí a gente reserva, deixa lá por 24 horas para o sabor ele ficar muito mais apurado e só depois a gente vai coar e fazer o nosso preparo. Se você não quiser esperar as 24 horas, você pode depois da infusão já coar, tá, o seu leite, o seu creme de leite e já adicionar no seu preparo. O sabor ainda não vai ser tão forte e a última opção é depois de você infusionar, você dá uma triturada, uma misturada em tudo junto e aí você vai ficar com alguns dos pedacinhos das suas folhas também no seu preparo. Aqui eu trouxe também a canela em pó, tá? Para representar as nossas especiarias, que a gente também pode saborizar os nossos preparos. A gente pode utilizar a canela em pó, a gente pode utilizar uma noz moscada em pó, a gente pode utilizar diversas dessas especiarias para saborizar os nossos preparos de acordo com o resultado que a gente quer obter. E o último ingrediente de saborização que eu quero mostrar para vocês é uma vodka. Aqui ela está representando as nossas bebidas alcoólicas. Cada vez mais os brigadeiros alcoólicos eles chegam com força no mercado. Aqui eu trouxe uma vodka, mas vocês podem utilizar uísque, vocês podem utilizar marula, vocês podem utilizar cachaça. E aí são infinitas possibilidades de sabores de brigadeiros que vocês podem fazer. O importante é você saber se você quer um brigadeiro alcoólico sem o teor alcoólico, você precisa colocar essa bebida no começo do seu preparo, antes de levar ele ao fogo, porque aí esse álcool ele vai evaporar. Já se você quer um brigadeiro para os adultos realmente comer, que tenha todo o teor alcoólico dele, você só vai colocar no final do seu preparo. Como vocês puderam ver, quando a gente fala de saborização, o mesmo ingrediente, o mesmo sabor, ele pode ser apresentado de diversas maneiras. Então, para clarear um pouquinho mais, eu vou falar aqui sobre a baunilha e vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui. Para começar, eu tenho uma essência de baunilha e como eu já falei para vocês, eu não gosto muito de utilizar por ela ser
artificial, tá? E pra mim acaba deixando um gosto diferente nos preparos da gente. Mas se você precisa utilizar essência, se pra você uma pasta, um extrato, ele já fica com um custo muito elevado para, por exemplo, a sua massa de bolo, eu indico você utilizar sim a essência de baunilha. Já em brigadeiros, em recheios, em algumas sobremesas, como um creme brulee, por exemplo, eu não indico de forma alguma você utilizar a essência, porque ela acaba não deixando esses preparos da gente com um gosto muito legal. Já as pastas, como eu falei para vocês, dependendo da qualidade da pasta, ela vem até mesmo com as sementinhas da baunilha, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta da Gustosia e se vocês conseguirem perceber, a gente tem muitas sementinhas de baunilha aqui, tá? Então, todos os preparos que a gente vai fazer, ele vai trazer, de certa forma, uma riqueza para eles. Seu cliente vai comer um bolo, seu cliente vai comer um creme, ou até você mesmo e seus convidados, e você vai conseguir ver que ali tinha um ingrediente de muita qualidade, que é a baunilha, mesmo ele estando em formato de pasta saborizante. Então a pasta para mim é uma excelente alternativa quando a gente fala em custo-benefício, tá? Eu gosto de utilizar a pasta saborizante para fazer um brigadeiro, até mesmo para fazer a minha massa de bolo. E aí a gente entra no extrato de baunilha. O extrato de baunilha, ele também é vendido por um preço elevado, mas ele também traz uma qualidade maior para os nossos preparos. Um extrato de baunilha é super interessante para você colocar no chantininho, no buttercream, também em alguns preparos como recheios e também como na sua massa de bolo. E aí, vamos pensar assim, Joyce, então se todos esses elementos aqui eu posso utilizar numa massa de bolo, qual eu vou utilizar na minha massa? Isso aí vai depender muito realmente do custo que você quer ter com o seu preparo, tá? Eu particularmente sempre opto por utilizar ou a pasta saborizante ou o extrato, por eles serem mais ricos. Mas você pode sim utilizar uma essência de baunilha se a gente está falando de massa de bolo. E falando de baunilha, obviamente que eu não poderia deixar de falar da nossa fava de baunilha, tá? A fava de baunilha, ela vem diretamente das orquídeas e aí é um dos elementos mais ricos que a gente tem dentro da confeitaria. A fava de baunilha, uma favinha dessa aqui, normalmente ela custa em torno de R$25. Então qualquer preparo que você faça com a fava de baunilha, você pode ter certeza que você tem em suas mãos um preparo muito rico. Então, a minha essência de baunilha eu utilizaria exclusivamente para preparos de massa de bolo e com muito cuidado para não utilizar uma quantidade elevada e deixar minha massa com gosto artificial. Uma colher de chá é o suficiente para uma massa de bolo de 18 centímetros por 10 centímetros de altura. E aí, as minhas pastas e extrato eu utilizaria para fazer brigadeiros, para fazer recheio, para fazer sobremesas. E também, no meu caso, eu gosto de utilizar esses dois para massa de bolo. Mas aí vai depender do custo que você quer dar ao seu preparo. E também utilizaria para fazer chantininho, para saborizar buttercream. E aí vai depender se você saboriza esses tipos de preparo, tá? E por último eu tenho a fava de baunilha, que como eu já falei para vocês, tem um custo muito elevado. Então eu só utilizo para uma coisa muito especial. Normalmente um preparo que eu faço para minha família, uma sobremesa, um creme brulee, tá? E aí a gente tem essas opções aqui de baunilha. E como eu falei para vocês, o extrato é uma forma também rica da gente saborizar as nossas preparações. Então na segunda parte desse vídeo eu vou ensinar vocês a gente fazer um extrato de baunilha, um extrato de tangerina e um extrato de hortelã. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, o seu comentário dizendo o que vocês acharam, o que vocês querem ver por aqui e também compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdo como esse.